Era manhã de terça-feira no 22º andar do prédio da Logística BR. Eu estava sentada na ponta da mesa, com meu notebook aberto, pronta para apresentar o relatório de estabilidade do sistema que eu mesma ajudei a criar. Olhei para Hugo, o novo diretor de inovação, que estava na cabeceira da mesa com um sorriso que não enchia os olhos. Ele nem sequer olhou para o meu PowerPoint e, em vez disso, entregou uma pasta, um gesto arcaico para alguém que pregava a modernidade absoluta. Eu senti um nó no estômago quando abri o documento e li as palavras a reestruturação de ativos e auditoria de legados. Hugo limpou a garganta, ajustando o nó da gravata de seda, e disse com uma voz projetada para que todos na sala ouvissem que minha função havia se tornado redundante para a nova visão da empresa. Ele me chamou de peça de museu com um tom de voz que doía mais do que um insulto direto, sugerindo que minha experiência era agora um obstáculo para a nuvem. Todos os meus colegas, pessoas que ajudei a treinar, desviaram o olhar para as próprias telas, subitamente interessados em e-mails inexistentes. Fui instruída a esvaziar minha mesa imediatamente, sem direito a uma despedida formal ou ao repasse de senhas, pois um novo sistema já estava integrado. Hugo me informou que, por questões de contrato, eu não seria demitida, mas sim realocada para o setor de triagem de arquivos físicos, localizado no terceiro subsolo do prédio. Era o famoso quarto do castigo, um lugar onde a luz do sol da cidade nunca chegava e onde as carreiras morriam silenciosamente entre caixas de papelão. Caminhei até o elevador sob o peso dos olhares de pena, sentindo o mundo que construí desmoronar. O subsolo cheirava a papel úmido e ao esquecimento que apenas grandes corporações conseguem produzir em massa. Minha nova mesa era um tampo de madeira compensada apoiado em 2 arquivos de metal enferrujados, cercada por pilhas de caixas que chegavam ao teto. Não havia janelas, apenas o zumbido irritante de uma lâmpada fluorescente que piscava ritmicamente, como se estivesse contando os minutos da minha derrota. Liguei o computador que me deram, uma máquina lenta e ultrapassada que mal conseguia processar um editor de texto básico, e respirei fundo o ar carregado de poeira. Hugo achava que havia me enterrado viva, mas ele cometeu o erro de quem confunde cargo com competência. Enquanto eu fingia organizar relatórios de 10 anos atrás, minha mente já estava mapeando as falhas estruturais que ele ignorou. Eu conhecia cada linha de código, cada engrenagem logística daquela empresa, e sabia que a nuvem dele era um castelo de cartas esperando pelo primeiro vento forte. No silêncio daquele porão, eu não estava apenas aceitando meu destino, eu estava esperando o sistema, inevitavelmente, gritar por socorro. A humilhação era um combustível gelado que me mantinha alerta, transformando minha tristeza em paciência. Eu sabia que em poucos dias as notificações de erro começariam a surgir, invisíveis para os olhos leigos dele, mas gritantes para quem entende a alma de uma operação. Abri minha agenda pessoal e anotei a data, sentindo o peso do silêncio ao meu redor ser apenas a calmaria que precede a tempestade perfeita. Hugo queria inovação, mas ele estava prestes a aprender que, sem alicerce, o topo da torre é apenas o lugar mais alto de onde se pode cair. 3 dias haviam se passado desde que fui confinada ao subsolo, e o silêncio do arquivo morto foi subitamente interrompido pelo som abafado de passos apressados no corredor de concreto. Eu estava sentada diante daquela tela amarelada, fingindo catalogar notas fiscais de 2014, mas meus ouvidos estavam sintonizados em cada vibração do prédio acima de mim. O sistema de Hugo, que ele chamava de um futuro da logística, deveria ter assumido o controle total das rotas estaduais naquela manhã. Eu não precisava de acesso ao servidor para saber que algo estava errado, bastava olhar para o relógio e notar a ausência do som dos caminhões partindo. Lá em cima, no pátio de manobras que eu costumava monitorar, o ritmo cardíaco da logística BR havia parado completamente. Pelo pequeno rádio de pilha que um dos seguranças esqueceu na prateleira, ouvi as primeiras comunicações desesperadas sobre o travamento dos portões automatizados e a duplicidade nas ordens de carga.
Hugo havia ignorado que as rotinas de segurança que eu criei não eram apenas códigos, eram os nervos que impediam a empresa de entrar em colapso. O erro dele foi acreditar que a tecnologia substitui a lógica de quem conhece o chão da fábrica, e a cidade estava vendo nossos caminhões parados em fila. O interfone da minha mesa, que eu achava estar desconectado, tocou com uma insistência histérica por volta das 11 horas. Eu não atendi, deixei que o som ecoasse pelas pilhas de papel, sabendo exatamente quem estava do outro lado da linha tentando encontrar uma solução rápida para um problema profundo. Imaginei Hugo em sua sala envidraçada, o rosto vermelho e a gravata frouxa, gritando com técnicos terceirizados que não faziam ideia de onde ficavam os bancos de dados físicos. Ele havia queimado as pontes e agora percebia, com o gosto amargo do pânico, que estava isolado em uma ilha de sua própria arrogância. Me levantei para buscar um café na máquina antiga do corredor e cruzei com Fernanda, a secretária da diretoria, que descia as escadas com os olhos arregalados e o celular colado ao ouvido. Ela nem me viu, tamanha era a confusão que emanava dos andares superiores, com diretores berrando sobre multas contratuais e prazos perdidos. A Prime Invest, nossa maior investidora, já devia estar exigindo explicações sobre por que a maior frota do estado estava paralisada em plena terça-feira. Era um efeito dominó perfeito, um erro na nuvem gerando um prejuízo real a cada hora que passava sem solução. Voltei para minha mesa e abri um caderno de anotações, começando a rascunhar as possíveis falhas que Hugo estava enfrentando naquele exato momento. Eu sabia que a integração de GPS dele estava em conflito com o antigo protocolo de segurança, algo que eu avisei naquela reunião fatídica, mas que ele descartou como a preocupação de quem parou no tempo. Agora, a peça de museu era a única pessoa que sabia como resetar os servidores sem apagar os registros de entrega. O subsolo, antes uma prisão, agora parecia um camarote privilegiado para assistir à queda de um gigante que subestimou a base. O zumbido da lâmpada fluorescente parecia agora uma trilha sonora de suspense, acompanhando o caos invisível que devorava a reputação da logística BR andar por andar. Eu sentia uma calma quase transcendental, uma paz que só pertence a quem tem a verdade absoluta guardada no bolso enquanto o mundo ao redor se desespera. Hugo achou que poderia me apagar da história da empresa com um clique, mas esqueceu que os alicerces são a única coisa que segura o peso quando o teto começa a cair. Eu apenas aguardei, sabendo que a humilhação dele seria proporcional ao tamanho do seu ego, e o relógio não parava de correr. O som de passos pesados nas escadas de concreto anunciou a chegada dele antes mesmo que a porta pesada de metal se abrisse com um rangido doloroso. Eu continuei de costas, focada em organizar uma pilha de canhotos de entrega de 2010, como se aquela fosse a tarefa mais vital da minha existência. Hugo entrou no recinto e o cheiro do seu perfume caro chocou-se contra o odor de mofo e poeira do subsolo, criando uma atmosfera pesada e sufocante. Ele não disse nada por quase um minuto, apenas o som da sua respiração ofegante preenchia o vazio entre as prateleiras de ferro, revelando o homem derrotado por trás do terno de grife. Sarah, precisamos conversar sobre o sistema de roteirização, ele disse, e sua voz, antes carregada de uma autoridade inabalável, agora soava fina e trêmula como um vidro prestes a estilhaçar. Eu me virei lentamente, ajustando meus óculos e mantendo uma expressão de desinteresse profissional que eu sabia que o irritaria mais do que qualquer grito. Olhei para o relógio de pulso e notei que as manchas de suor em sua camisa denunciavam o desespero que a diretoria da Prime Invest devia estar injetando em suas veias naquela tarde. Ele tentou manter a postura, cruzando os braços, mas seus olhos evitavam os meus, fixando-se no computador ultrapassado que ele mesmo me designou. Sinto muito, Hugo, mas estou ocupada com a auditoria documental retroativa, conforme suas instruções expressas na última terça-feira, respondi com uma calma que parecia gelo puro. Ele deu um passo à frente, e por um momento achei que fosse explodir, mas em vez disso, ele apoiou as mãos na minha mesa improvisada, fazendo o compensado render.
Ele admitiu que o sistema novo havia entrado em conflito com os bancos de dados antigos e que a frota estava cega, sem saber para onde levar as cargas. Era quase patético ver o homem que me chamou de obsoleta admitir que não sabia como religar os motores da própria empresa. Eu restauro seus acessos agora mesmo, Sarah, te dou um bônus de emergência, o que você quiser, mas você precisa subir e resolver isso antes das 6 da tarde, ele implorou. Eu dei um sorriso curto, e fechei a pasta de arquivos que estava em minhas mãos. Expliquei que não era uma questão de acessos ou de dinheiro, mas de integridade. Ele havia apagado os backups de contingência porque os considerava lixo digital. O silêncio que se seguiu foi gritante, enquanto a ficha dele caía. Ele não tinha apenas cometido um erro, ele tinha destruído as pontes de retorno. O pânico nos olhos de Hugo era quase palpável, uma mistura de medo da demissão e a percepção de que sua carreira estava terminando ali, naquele subsolo úmido. Ele tentou apelar para o meu senso de lealdade à empresa, esquecendo que ele mesmo havia jogado essa lealdade no lixo quando me escoltou para fora do 22º andar. Eu me levantei devagar, ficando frente a frente com ele, e pela primeira vez ele recuou, intimidado pela segurança de quem detém o conhecimento que o dinheiro não pode comprar. Eu não era mais a funcionária submissa, eu era a única tábua de salvação em um naufrágio que ele mesmo provocou com sua arrogância. Você disse que eu era uma peça de museu, Hugo, e museus servem para nos lembrar do que acontece quando ignoramos a história e os alicerces, eu disse, cada palavra saindo como uma sentença. Informei que só subiria quando a diretoria e os representantes da Prime Invest estivessem presentes para ouvir a verdade sobre o que aconteceu. Ele empalideceu, percebendo que eu não aceitaria guardar o seu segredo sujo ou o seu concerto silencioso. Eu queria a luz do sol de volta, mas com a verdade como companhia. Hugo saiu da sala sem dizer mais nada, os ombros caídos e o peso da derrota arrastando seus passos pelo corredor escuro. O elevador que me levou de volta ao 22º andar parecia uma cápsula do tempo, devolvendo-me ao mundo que Hugo tentou me roubar. Quando as portas se abriram, o cenário era de guerra. Funcionários da logística BR corriam com planilhas impressas, telefones tocavam sem parar e o ar estava pesado com o cheiro de café queimado e suor frio. Caminhei em direção à sala de reuniões principal, onde os vidros duplos não conseguiam abafar a tensão que emanava lá de dentro. Vi os representantes da Prime Invest, homens e mulheres de terno cinza com expressões de pedra, sentados ao redor da mesa onde minha carreira quase foi enterrada dias antes. Hugo estava num canto, as mãos trêmulas segurando um tablet, tentando explicar gráficos que não faziam sentido para ninguém enquanto o prejuízo ultrapassava os 7 dígitos. Quando entrei, o silêncio foi imediato e absoluto, como se o oxigênio tivesse sido sugado da sala de uma só vez. A diretora da investidora, uma mulher de olhar afiado chamada Fernanda, levantou-se e ignorou Hugo completamente, fixando seus olhos em mim com uma mistura de urgência e respeito forçado. Ela não queria desculpas corporativas ou promessas de modernidade, ela queria saber por que a maior operação do Estado estava sangrando dinheiro no asfalto. Sentei-me na cadeira central, a mesma que Hugo ocupava quando me humilhou, e abri meu notebook pessoal, conectando-o ao telão principal. Expliquei, com termos técnicos precisos e gráficos irrefutáveis, como a migração apressada de Hugo havia ignorado as rotinas de segurança que mantinham a sincronia dos caminhões. Mostrei que ele não apenas falhou na transição, mas que ordenou a exclusão de arquivos vitais que ele, em sua ignorância, classificou como obsoletos. Hugo tentou me interromper com uma desculpa sobre a agilidade de mercado, mas um olhar gélido da diretora o fez murchar instantaneamente em sua cadeira. Enquanto eu digitava as linhas de código que começariam a religar os nervos da empresa, fiz questão de apontar cada erro estratégico cometido na última semana. Não era por vingança barata, mas por uma necessidade de expor que a logística BR não precisava apenas de um conserto no sistema, mas de um conserto na liderança. Apontei que os backups que ele mandou apagar foram os mesmos que eu, prevendo o desastre,
salvei em um servidor offline antes de ser escoltada para o subsolo. O som do teclado era o único ruído na sala, um ritmo constante que soava como o martelo de um juiz batendo a cada linha de comando restaurada. A cada comando executado com sucesso em que aparecia na tela, eu via a cor fugir do rosto de Hugo, enquanto os investidores faziam anotações rápidas em seus blocos de notas. Eu não estava apenas salvando a operação, eu estava demonstrando que a inteligência institucional de um funcionário veterano vale mais do que qualquer software de prateleira mal implementado. A frota começou a responder em tempo real, os pontos verdes no mapa digital voltando a se mover conforme as rotas eram recalculadas e validadas pela minha arquitetura. O caos lá fora começou a diminuir, mas a tempestade dentro daquela sala de reuniões estava apenas começando para o diretor de inovação. Fernanda, a representante da Prime Invest, inclinou-se para a frente e perguntou, com uma voz baixa e perigosa, se Hugo tinha ciência de que sua negligência havia colocado em risco contratos internacionais. O silêncio dele foi a resposta mais clara que todos precisavam, uma confissão de incompetência selada sob a luz do escritório de luxo. Olhei para ele uma última vez, não com ódio, mas com a indiferença de quem observa uma peça quebrada que não serve mais para a máquina. Eu havia cumprido minha promessa, a verdade estava exposta, o sistema estava voltando à vida e o tempo de Hugo na logística BR havia se esgotado completamente. A manhã de segunda-feira nasceu com um céu limpo, refletindo-se nos vidros espelhados da torre da logística BR. Eu não entrei pelo elevador de serviço, como fiz durante minha curta estadia no subsolo, mas passei pela recepção principal, onde meu crachá agora brilhava com um novo cargo, diretora de arquitetura e inteligência operacional. O silêncio nos corredores era diferente agora, não era o silêncio do medo ou da incerteza, mas o respeito de quem sabe que a estrutura da empresa repousava sobre bases sólidas. Ao passar pela mesa da secretária Fernanda, recebi um aceno de cabeça e um sorriso cúmplice que dizia mais do que qualquer memorando oficial sobre quem realmente mandava ali. Fui direto para a sala que antes pertencia a Hugo, mas encontrei a porta aberta e o ambiente sendo esvaziado por uma equipe de limpeza e manutenção. Hugo estava lá, parado diante de uma única caixa de papelão, retirando seus pertences pessoais sob o olhar vigilante de um segurança terceirizado. Ele não usava mais o terno impecável, sua camisa estava amassada e o brilho de arrogância nos seus olhos havia sido substituído por uma opacidade de quem percebeu o tamanho do próprio erro. A Prime Invest não apenas o removeu do cargo, mas iniciou um processo de auditoria por negligência grave, o que destruiria qualquer chance de ele conseguir outro cargo executivo no Brasil. Nossos olhos se cruzaram por um breve segundo, e o silêncio entre nós foi preenchido pelo som dos caminhões da logística BR roncando lá fora, partindo em sincronia perfeita para as entregas do dia. Ele tentou dizer algo, talvez um pedido de desculpas ou uma última justificativa vazia, mas eu apenas continuei caminhando, sem interromper meu passo. Hugo havia aprendido, da maneira mais dura possível, que a inovação sem respeito pela base é apenas uma forma cara de fracassar. Ele agora faria o caminho inverso ao meu, sairia do topo diretamente para o esquecimento, carregando o peso de uma reputação estilhaçada em uma caixa de papelão barata. Minha primeira medida como diretora foi assinar a ordem de renovação total do terceiro subsolo, transformando o antigo arquivo morto em um centro de treinamento técnico de última geração. Eu queria que aquele lugar, que serviu de prisão para tantos, se tornasse o berço de uma nova geração de profissionais que valorizam o alicerce tanto quanto o topo. Recuperei os nomes de outros funcionários que haviam sido esquecidos por gestões anteriores e os trouxe de volta para a luz, integrando a experiência deles aos novos sistemas que eu estava desenhando. A Logística BR não seria mais uma empresa de fachada bonita e interior oco, ela teria a alma de quem entende como cada engrenagem gira. Sentada em minha nova mesa, olhei para a vista panorâmica da cidade e senti o calor do sol entrando pelas janelas amplas, um contraste absoluto com a escuridão do porão.
O sistema operava em paz, os dados fluíam como rios em um mapa digital e a confiança dos investidores havia sido restaurada com juros. Eu não guardava rancor do Hugo, pois o rancor é um peso que impede a ascensão, e eu tinha planos grandes demais para me prender ao passado. O que ele chamou de a peça de museu aprovou ser a viga mestre de todo o edifício, e agora eu estava livre para construir algo que ninguém jamais poderia derrubar novamente. Fechei meus olhos por um momento, aproveitando a calma de quem venceu a guerra sem disparar um único grito, apenas usando a precisão da verdade e do trabalho bem feito. A história de Sara na Logística BR estava apenas começando, mas o capítulo sobre a arrogância de Hugo havia sido encerrado com um ponto final definitivo e irretocável.